Querido e bom Deus, Pai que está no céu, nós queremos te agradecer, Senhor, por este grupo, por estar aqui nesse momento, que nós vamos estudar a tua palavra, Senhor. Sim, Deus. E que os textos que nós vamos ler hoje seja como luz para cada um aqui, para os que já conhecem, para os que já estudaram, para aqueles que ainda não estudaram isso, para que vão ver hoje pela primeira vez, mas que o teu Espírito Santo nos ilumine para compreendermos a história que nós vamos ler hoje na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, vocês todos aqui acreditam na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quem acredita na Trindade, levante a mão. Pois é. Que bom, porque tem cristão que não acredita, mas todos nós aqui acreditamos na Trindade. Por quê? Porque a Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. E esses três personagens foram citados muitas vezes por Jesus. Jesus se referindo à Trindade. Então, eu acredito em tudo que Jesus fala. Eu acredito em tudo que Jesus diz. Não dá para discutir. Então, existe um Deus soberano, supremo, único, que é o Senhor da nossa vida, que Ele é em três pessoas. Não são três deuses. São três pessoas em um só Deus. E Jesus disse que nós devemos pregar o Evangelho, fazer discípulos, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se Jesus disse que são três, são três. São três pessoas. Bem, além dessas três pessoas que estão lá no céu, que é a Trindade, é o Deus único, que está lá no palácio do céu, no trono do céu, existem outros seres no céu. Todos aqui entendem que existem outros seres no céu, sem ser Pai, Filho e Espírito Santo. Quem acredita na presença de outros seres no céu? Levanta a mão. Existem os anjos, né? Então nós vamos começar a ler Apocalipse capítulo 5, verso 11. Uma visão que Deus deu a João. E a visão diz assim, verso 11. João relatando: vi e ouvi uma voz de muitos anjos, e eles estavam aonde? Ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número, o número dos anjos era de milhões de milhões, de milhares de milhares. Então existem muitos anjos no céu, em torno do trono, exclusivamente adorando e louvando a Deus incessantemente, de dia e de noite, no revezamento contínuo. Nunca falta louvores, nunca falta honras e glórias a Deus no âmbito celestial, porque existem esses seres que foram criados para isso, os anjos. Agora, entre esses anjos, teve um que um dia se revoltou contra Deus e decidiu não obedecer a Deus. Decidiu se queimar, como esse aqui, ó. Ele era um anjo de luz e estava lá nos corais do céu. E ele se rebelou e disse: eu não vou mais obedecer a Deus, e eu vou ser como Deus, eu vou querer que pessoas me adorem. Quem aqui conhece a história desse personagem? Levanta a mão. Lúcifer. Pronto, todo mundo já conhece a história de Lúcifer. Lúcifer era um anjo que se rebelou lá no céu. Como é que a gente sabe disso? Isso é ideia de adventista? Não. Olha, a Bíblia diz agora capítulo 12, você está no 5, vai para o 12. Olha. Apocalipse capítulo 12, verso 9. Se a gente ler a partir do 7, fica até melhor. O verso 7 diz assim: houve peleja no céu. Então, peleja é o quê? Peleja é conflito. Conflito é batalha, é luta, é desacordo, certo? Então, houve isso lá no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Então, aqui tem dois partidos, certo? Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Então, tinha anjos do lado do rebelde. Todavia, verso 8, não prevaleceram. Quem não prevaleceu? Os rebeldes. E nem mais se achou no céu o lugar deles. Verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo Satanás, o sedutor de todo mundo, sim,
atirado para a terra e com ele os seus anjos. O apóstolo João, quando o apóstolo João teve essa visão, ele se refere a este anjo caído como antiga serpente, dragão, antiga serpente, que se chama diabo Satanás. Ou seja, ele deu vários títulos a esse ser para que todo mundo tenha certeza quem é ele. Né? Agora, por que João chama Satanás de antiga serpente? Vocês sabem por quê? Por quê? A serpente enganou a mulher. Muito bem, tá vendo? Tá vendo como é uma história? Os anjos no céu, o anjo se rebela, o anjo foi expulso para a terra. E no Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, o apóstolo João chama ele de antiga serpente. Antiga serpente por quê? Porque lá em Gênesis, bora lá em Gênesis, que é o primeiro livro, é uma história contada um pouco aqui e um pouco ali. Gênesis, sobre o mesmo assunto. Gênesis capítulo 1, verso 2. Quando o anjo rebelde foi atirado para a terra e com ele seus anjos, que nós vimos lá em Apocalipse 12, eles foram atirados para a terra. E olha como era a terra. Verso 2, Gênesis 1, verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aí Deus decidiu criar esse mundo, esse planeta que a gente vive. Aqui no lugar onde hoje é a Terra, era só um buraco escuro que tinha água. E mais nada. E os demônios, os anjos caídos, os rebeldes que se rebelaram no céu, foram atirados para aquele buraco escuro, vazio, que só tinha água. Mas um dia Deus decidiu criar. E aí o que foi que Deus criou? O que foi que Deus criou primeiro? Verso 3 diz assim: disse Deus, haja luz. A primeira coisa que Deus criou nesse mundo foi a luz. O que é que a luz faz com as trevas? O que é que a luz faz com as trevas? Quando você chega em casa de noite, de uma viagem, que você acende a luz, o que é que acontece com a escuridão? Some. A escuridão não resiste à luz. Certo? Então clareou. Quando Deus disse, haja luz, clareou. O buraco escuro já não estava mais escuro. Mas aí, para onde foram os demônios? Porque aqui na primeira página da Bíblia tem um relato de como Deus criou cada coisa, cada dia, cada coisa, cada dia. No verso 6, diz que Deus criou o firmamento. Deus colocou essa estrutura acima, chamada firmamento, que a gente olha e vê azul. Né? No verso 9, diz que Deus fez o ajuntamento das águas. Aí surgiram os oceanos, né? Os mares. E apareceu uma parte seca, que é chamada de terra, que é onde a gente vive. Onde a gente constrói, onde a gente edifica, onde a gente planta e onde a gente vive. No verso 11, diz que a terra produziu relva, coisa verde. Deus criou a vegetação. Aí no verso 14, tudo em Gênesis 1. No 14, Deus criou os astros. Tudo aqui, onde antes era um buraco escuro. E Deus foi criando, Deus foi criando. Aí, no verso 20, Deus ordenou que nas águas surgissem os peixes e no ar surgissem as aves. Então, Deus criou os peixes para habitar na água e as aves para voar acima de nós. E aí, no verso 24, Gênesis 1, 24, Deus ordenou que esses seres se reproduzissem.
conforme as suas espécies. Gente, quando disserem para vocês que um animal veio do outro e o outro veio do outro, não acreditem. Porque todos os animais foram criados por Deus segundo as suas espécies. Gato sempre foi gato, galinha sempre foi galinha, vaca sempre foi vaca. Os animais foram criados e eles receberam ordem de Deus para se reproduzir segundo as suas espécies. Quando chegamos no versículo 26, aí Deus decide criar o homem, né? Passamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí o verso 27 diz, criou, pois, Deus ao homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Satanás e os demônios? O que aconteceu com eles agora? Esse paraíso, porque o verso 31 do capítulo 1 diz assim, viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Era tudo perfeito, lindo, maravilhoso, mas nós temos que lembrar que o rebelde, o tentador, o dragão, a antiga serpente, que se chama diabo e Satanás, ele permaneceu aqui. Então, uma coisa que eu quero que a gente aprenda hoje, que a gente considere hoje, é a bondade de Deus. Como Deus é bom. Olha, Deus delimitou no planeta Terra um lugar específico onde Satanás ficasse com os demônios. Ele não tinha acesso a outros lugares, apenas aquele lugar. Não podia sair dali, não podia ir em lugar nenhum. Ele ficou restrito como se fosse uma prisão. Satanás e os demônios ficaram restritos a uma árvore. Vocês sabem qual é a árvore? Quem sabe qual é a árvore? Levanta a mão. Levanta a mão quem sabe qual é a árvore que ficou sendo a prisão de Satanás. Pois é, a árvore do conhecimento do mal. O mal estava na árvore. Mas o mal não era que o fruto era envenenado. Não. O mal é que os demônios estavam lá. Agora veja como Deus é bom. Por quê? Porque Deus, no capítulo 2, vira a página. Capítulo 2, acompanha aí. Verso 8. No verso 8 diz assim, vamos ler? Quem quer ler? Lê aí, para você não ficar muito cansativo. Verso 8. Gênesis 2, 8. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs dele homem que havia formado. Olha aí, só o 8. Então Deus já tinha criado tudo perfeito, mas aí ele ainda plantou um jardim para ser a casa do casal, Adão e Eva. Aí o verso 15 até o 17 é o texto bíblico que mostra que tinha espaço para todos, inclusive para Satanás. Porque Satanás não foi destruído assim que ele se rebelou. Ele tem um tempo, ele será destruído. Ele será destruído. A Bíblia diz que ele tem dias contados. Mas olha o verso 15 até o 17, aí pode ler. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha aí, Deus explicou para o casal, isso, olha, vocês têm todo o planeta Terra, e além disso vocês têm todo esse jardim, que eu plantei com os melhores frutos, com os selecionados frutos, para que vocês vivam aqui felizes para sempre. Podem comer de todos os frutos do jardim, menos desse. Porque se comer desse, certamente morrerá. Por que morria se comesse? Porque se comesse, estava em desobediência.
Aí você pode estar perguntando assim, mas por que Deus não destruiu Satanás? Assim que ele se rebelou, que ele fez a confusão no céu, enganou os anjos, derrubou os anjos, fez os anjos se tornar demônios. Por que Deus deixou ele vivo? Porque Deus deu esse tempo a ele? Porque Deus não destruiu logo? Algum de vocês quer responder essa pergunta? Porque Deus, ele é o Deus de uma palavra só. Satanás vai se destruir por si próprio. Alguém tem outra resposta? Eu acho. Deus não destruiu Satanás de imediato, porque outras pessoas precisariam comprovar o caráter de Deus. Né? Se ele tivesse destruído Satanás na mesma hora que ele se rebelou contra ele, Deus seria um Deus egoísta, onde só queria saber de adoração. E como ele nos deu o livre-arbítrio, nós podemos ter a escolha entre escolher adorar, obedecê-lo a ele ou não. Ou não? E isso nós hoje podemos comprovar o caráter de Deus, onde ele nos dá livre acesso. O mesmo direito, né? Se você quer segui-lo por amor, por obediência ou não. Os outros anjos iam obedecer por medo. Também. Tá vendo? Isso é teologicamente correto, porque imagine um prefeito de Açu. Imagine que o prefeito faz lá umas falcatruas e um secretário começa a falar dele. Que não é o caso de Deus, que Deus nunca fez falcatrua. A raiva de Lúcifer, a inveja de Lúcifer é sem razão. Certo? Sempre foi sem razão, porque Deus é justo, Deus é bom, Deus é amado. Só que imagine na esfera humana um prefeito que faz algo errado e um secretário seu, um secretário da prefeitura, começa a, nos bastidores, falar para os outros secretários ou para os outros funcionários que o prefeito está fazendo algo errado. E essa fofoca chega aos ouvidos do prefeito. E aí o prefeito manda matar essa pessoa. Como ficam os outros? A mesma coisa que a Ariadne falou. Se Deus tivesse destruído Lúcifer, assim que ele se rebelou, os outros anjos, que nós vimos aqui na Bíblia, que são milhares e milhares, milhões e milhões. Está entendendo? Se Deus tivesse destruído Lúcifer, os outros anjos iam pensar assim, poxa, se a gente desobedecer, ele mata a gente. Então ele estaria longe de ser um Deus de amor. E a Bíblia garante que Deus é amor. Diga amém. Deus é amor. Porque Deus é amor, ele suporta, ele criou criaturas insignificantes e ele dá a essa criatura insignificante o direito de rejeitá-lo. Olha, Deus, ele se dá ao luxo de ser desprezado pela sua própria criatura. Por isso que nós podemos afirmar que Deus é amor. Certo? Então, seguindo mais um pouquinho para o fim da história, no capítulo 3, mostra porque que lá em Apocalipse chama ele de serpente. Porque a Érica já confirmou aqui que ela sabe que lá em Apocalipse ele é chamado de serpente por causa desse texto de Gênesis 3. Gênesis 3, verso 1, diz: a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, falou com a mulher. Quem falou na serpente? Ele. O espírito mau, ele precisa de vida e de fôlego para ele se comunicar. Ele pode se comunicar através de animais e através de pessoas. Certo, gente? Então aqui aconteceu assim. E aí a serpente disse à mulher que ela podia comer do fruto proibido. Que não tinha problema nenhum, ela ia ficar como Deus. Que Deus também conhecia o bem e o mal. Então, a serpente enganou a mulher. E a mulher comeu ou não comeu? Comeu. E o pior é que ela comeu e deu ao seu marido. E os dois comeram. Gente, o mal é assim. Ele atrai você, ele ilude você, seduz, engana, destrói
e depois zomba de você na sua cara. O mal é mal. É assim que é o mal. E o mal, ele só é mal porque ele atinge quem é bom. Certo? O mal atingiu ou não atingiu quem é obediente? Atingiu. Não destruiu, mas atingiu. O mal só é mal porque atinge quem é bom. Atinge as crianças, os inocentes, os idosos, os indefesos, os animais, as plantas. O mal atinge tudo. Por isso que o mal é mal. Bem, aí eles comeram o fruto proibido, perderam a vestimenta de luz, que é isso que diz tudo aqui no capítulo 3, eles perderam a vestimenta de luz, perceberam que estavam sem roupa e se esconderam da presença de Deus. Porque aqui nesse capítulo diz que todos os dias Deus vinha falar com eles face a face. E aí, no verso 9, diz assim, no verso 6 diz, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido que também comeu. Ou seja, a serpente, ela tomou o fruto e comeu na frente da mulher. Era para a mulher ir para aquela árvore, sim ou não? Não, porque Deus tinha dito não. Quando Deus diz não, é não. Não tem desculpa, é não. Então a mulher já estava errada em ir para um lugar que não devia ir. E além dela ir para um lugar que não devia ir, ela ficou demorando num diálogo com alguém desconhecido, que a gente já aprendeu, não converse com estranhos. Não dê trégua para estranhos. Né? Por isso que eu ia pegando uma briga ontem, lá no 22 de dezembro. Né? Porque eu fui tratar com intimidade, com simplicidade, com... Né? É uma pessoa que eu não sei quem é, nem como estava, o estado de ânimo dessa pessoa, né? Pois bem, aí o verso 9 diz assim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe disse, onde estás? Deus desiste quando a gente está errado? Deus desiste da gente? Não, irmãos, Deus não desiste da gente, mesmo que a gente esteja errado, Ele vem atrás procurar a gente. E aí ele perguntou, onde estás? E o homem respondeu, eu ouvi a tua voz no jardim, mas porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Aí Deus diz, quem te fez ver que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Deus pergunta, não é porque Deus não soubesse. Deus sabe tudo. Antes da gente pensar, Deus sabe o que a gente vai pensar. Ele pergunta para ver se a gente confessa. Certo? E aí, quando Deus pergunta, comeste do fruto que eu te disse para não comer? Aí o homem responde, a mulher que tu me deste, me deu do fruto que eu comi. Ó, já começou a botar a culpa nela. Já começou a acusar ela. E botou Deus também, né? Jogou em cima de Deus, que o Senhor me deu. E isso é interessante que o Espírito de Profecia fala, né? Ellen White fala que ele comeu já na consciência que estava errado, por amor a ela, porque ele pensou, ela fez algo que é errado, então, por amor eu vou fazer também, porque se acontecer algo eu vou junto com ela, né? E na hora que Deus pergunta, ele já culpa ela, né? Ele poderia ter dito, não, eu fiz isso porque por amor a você. Podia ter confessado. É, mas ele já culpou ela, né, no momento. Então isso é interessante, isso que ele fez. Quando ele sentiu medo, já veio outros sentimentos também juntos. É importante a gente ter consciência disso, que confessar o nosso erro é um passo mais fácil do que culpar o outro. Porque quando você culpa o outro, a Bíblia diz que aquilo que a gente condena no outro, a gente também é culpado. Então, é muito mais fácil confessar, mas a gente não quer confessar. Porque confessar requer humildade. E a gente não quer ser humilde. Então, o verso 13 diz assim, disse o Senhor Deus à mulher, porque o homem disse, a mulher que o Senhor me deu, ou seja, Adão botou a culpa em Deus e na mulher. Olha, o Senhor me deu uma mulher duvidosa que ela me fez comer do fruto proibido. É um bichinho que A mulher que o Senhor me deu, ou seja, a culpa é dela e do Senhor que me deu ela. Eu estava sozinho e o Senhor me deu. O Senhor me deu essa mulher e agora essa mulher me deu do fruto e eu comi. Ou seja, tirou o corpo fora e botou a culpa em Deus e na mulher. Aí o verso 13, Deus diz assim,
Deus falou para a mulher e disse: o que é isso que fizeste? A mulher respondeu: a serpente, novamente, ela não disse, ela não admitiu, ela não confessou, ela botou a culpa na serpente. A culpa era da serpente? Era, mas também era dela. Ela foi para um lugar proibido e conversou com quem não devia conversar, porque Deus já tinha contado a história de Lúcifer para eles. Né? Então, o verso 13, ela diz que a serpente me enganou e eu comi. Aí o 14, então o Senhor Deus disse à serpente. Agora Deus corta o diálogo com a mulher e se vira para a serpente. E a serpente está ali assistindo. Só para ver o desenrolar da desgraça. Então, Deus diz para a serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos que rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Ponto. Essa é a sentença da serpente. O animal, serpente. O animalzinho. Certo? Agora, o verso 15. Deus dizendo para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, ou seja, o descendente da mulher. Deus está dizendo para Satanás, para a serpente, que vai ter duas linhagens de pessoas no mundo: os filhos da serpente e os filhos da mulher. Aqui está a primeira pregação do Evangelho, feita pelo próprio Deus, direcionado a Satanás. Quem foi a primeira pessoa que pregou o Evangelho? O próprio Deus. Para quem? Para Satanás. Porque aqui está a promessa de Jesus, a salvação em Jesus. Olha, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o descendente dela, descendente da mulher. O descendente da mulher te ferirá a cabeça. Ele vai te destruir, Satanás. O filho da mulher vai te destruir. E tu vais ferir com o calcanhar. Ninguém morre por causa de um ferimento no calcanhar. Nunca na história uma pessoa morreu porque feriu o calcanhar. Certo, gente? Aqui em Gênesis 3, verso 15, está a sentença final do diabo. O diabo tem dias contados, ele sabe disso. É por isso que ele luta com tanto desespero para que todo mundo fique no engano, fique na dúvida, fique longe de Deus, fique em desobediência, fique nas trevas, porque ele sabe que ele vai ser destruído. E aí, a história termina assim, verso 22. Então disse o Senhor Deus: eis que agora o homem se tornou como nós, conhecedor do bem e do mal. Só que com uma diferença, né? Assim que não estenda a mão e coma da árvore da vida e vive eternamente, porque se o homem em pecado comesse do fruto da árvore da vida que estava lá no jardim, ele ia viver eternamente em pecado. Então, gente, a morte faz parte da misericórdia de Deus para com o pecador. Você já pensou se Adão tivesse vivo até hoje? Se os homens do passado, lá do tempo do Antigo Testamento, aqueles gigantes, homens de 4 metros de altura, porque à medida do tempo foi passando, os homens foram diminuindo de estatura, e hoje nós temos pessoas com 1,60 m de altura, 1,50 m de altura. Agora imagine se aquela geração tivesse vivo até hoje. Quanta desgraça, quanta angústia, quanta dor, quanto sofrimento, como estaria um verdadeiro assombro. E aí o verso 23 termina dizendo assim: o Senhor Deus, por isso, os lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra do que fora tomado. E depois que expulsou o homem, colocou querubins à entrada do jardim para que o homem não voltasse. Quem estava na igreja domingo viu que eu mostrei os 2 altares, os primeiros altares para adoração a Deus. Caim fez um altar para adorar a Deus e Abel também, os 2 filhos de Adão, os primeiros filhos de Adão.
Então, essa história aqui, gente, foi contada para os filhos de Adão. Essa história está sendo contada todo esse tempo, até hoje. E todo esse tempo tem os dois grupos. Os filhos da serpente e os filhos da mulher. Quem é filho da serpente? É obediente ou é desobediente? Eu não ouvi não, vocês responderam. Quem é filho da serpente é obediente ou é desobediente? É desobediente. Né? É desobediente. Quer ir para o céu com suas próprias obras, quer oferecer a Deus culto do jeito da sua própria vontade, considera o que Deus fala, diz que os mandamentos foram abolidos, né? Não quer obedecer os mandamentos porque são filhos da serpente. Os filhos da mulher, os descendentes da mulher, são os que buscam, quer e aceita o que Deus fala. O que Deus fala é fácil para a gente cumprir? Não. Sem Deus a gente não consegue cumprir. Mas, se a gente buscar a Deus, Deus promete que Ele nos dá poder. Não é assim que está escrito? Ele nos dá poder para a gente estar em acordo com Deus. E quem está em acordo com Deus, permanece em obediência a Deus. E o mal não tem poder sobre nós. O mal não tem poder sobre nós. Porque nós cremos e aceitamos. E aí, como é que se cumpre Gênesis 3:15? O que está escrito em Gênesis 3:15? Nós lemos muitos textos, mas eu quero que vocês se lembrem só desse. O que está escrito em Gênesis 3:15? Resumindo assim nas suas palavras, o que está escrito em Gênesis 3:15? A inimizade dos dois grupos. Gente, não adianta a gente querer agradar o outro lado, porque nunca vai haver harmonia entre a luz e as trevas, certo? Quem é de Deus procura ficar em paz com quem não é, mas quem não é não consegue ficar em paz com quem é. É ou não é assim, Vera? Por mais que você queira ficar em paz, eles não querem a paz. Eles não querem a paz. Agora, o pior é que eles são os nossos. Eles são da nossa casa. Não é o estranho do 22 que quis brigar comigo, não. É a minha família. Gente, fazia muitos anos que eu não encontrava uma pessoa tão agressiva. Ele queria uma sombrinha no pé de manga. Era de noite, Francisca. Era de noite. 7 horas da noite. Não. Não, senhora. Não. Ele entrou para comprar uma coisa. Ele queria brigar com a senhora para querer encantar. Pois bem. Não, o que ela respondeu foi muito bom. Não sei se eu não lembro. Pois é, mas ele se ofendeu. Ele se ofendeu. Ele é um moreno, né? É. Alto? Sim. Ah, então essa aqui é. Ele é doente mental? Dizem que ele tem problema. Que ele Não, tem, aquele ali não tem jeito para não ter problemas, não. ele, Tem problema muito. é um senhor de cabelo meio branco, né? Ou não? Acho que ele é aproximadamente 50 anos, eu acho, 40, 50 anos. Não é idoso, não. Hein? Não é idoso, Porque não. se for o que fica por ali pela frente, Não, ele não fica por ali pela. Ele chegou e entrou. Entrou junto comigo, com nós, com eu e minha irmã. Entrou para o supermercado, a gente se calou, que a minha irmã também disse não sei o quê. Disse assim, foi você que provocou ela. Foi ela que ele provocou, não. Aí ele ficou agressivo, aí ela se calou. Então, voltando aqui para o Gênesis 3:15. O que é que está em Gênesis 3:15? O conflito, a inimizade entre os dois grupos. E a promessa de que ele será destruído. E que quem vai destruir ele é o filho da mulher. Quem é o filho da mulher? Aquele que veio ao mundo para que todo aquele que nele crê seja salvo. Não pereça, mas tenha vida eterna. Já fechou. Então, gente, voltando para a Trindade. Vamos terminar com a Trindade. Nós começamos com a Trindade e voltamos para a Trindade. Abra aí em João capítulo 1, que eu vou ler só um verso. Evangelho de João capítulo 1.
Começamos com a Trindade, fizemos uma viagem, um passeio e voltamos para a Trindade. Capítulo 1, João capítulo 1. Mãe, ele viu Davi tomando conta de José e ficou querendo também tirar uma casquinha. Não tem mais não, galinha. Quebrou o pau, quebrou, aí a galinha se mudou. O Evangelho de João, capítulo 1, diz assim, verso 1. No princípio era o Verbo. O verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui está falando de uma pessoa, certo, gente? Uma pessoa, ele, o Verbo. Verso 4. A vida estava nele. Foi ele que disse, haja animais, haja peixes, haja aves. Certo? Foi ele que deu vida. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Aí o verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, Gênesis 3:15 diz que o descendente da mulher vai destruir a cabeça da serpente, ou seja, vai esmagar Satanás para sempre. E junto com ele vai todo que estiver do lado dele. Só que este Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós é quem? Quem dos três veio aqui, viveu entre nós por 33 anos e meio e morreu na cruz, ressuscitou, voltou para o céu e promete vir buscar aqueles que creem nele. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo. A pessoa da Trindade que veio aqui é Jesus Cristo. A segunda pessoa. Então, por 33 anos e meio, boa noite, por 33 anos e meio, o trono de Jesus ficou vazio no céu. Porque ele estava aqui, pessoalmente. Então, ai, Miguel, seu pai. Então, ninguém precisa ficar na dúvida, ninguém precisa ficar no medo, ninguém precisa ficar nas trevas, ninguém precisa ficar na ignorância. Porque cada sexta-feira, uma vez por semana, a gente para estudar um pouquinho mais, para estudar um pouquinho mais, até que a gente vai compreendendo, vai ficando em paz com Deus, e aí pode deixar o mal rolar, não tenha medo do mal, porque o mal não consegue destruir quem obedece. Amém? Amém. Antes da oração final, eu gostaria de comunicar a vocês que nós estamos planejando fazer uma classe de estudo na quinta-feira à noite. Uma classe com menos pessoas, ou seja, com todos os que estão aqui, que são estudantes da Bíblia. E outros que não vieram hoje, que está faltando as meninas, professores que não vieram hoje. Né? Tá certo? Durante a semana, a gente vai ver se dá certo para a próxima quinta. E aí os demais irmãos que fazem parte aqui do grupo, vêm na sexta. Viu? É normal. Aí durante a semana a gente avisa, tá certo? Vamos ficar em pé para orar? Chama Davi. Chega, Davi! Davi! Vem! Você vai orar aqui a foto, como é que pode marchar? No meu? Onde ela, que você vai levar ela nas costas, ela vai andando. Eu liguei pra irmã vir pegar, que eu disse que não era pra levar ela, acredito que ela vai vir buscar no prato, ela vai levar até em casa. Uma roda aí. Aqui dela? A irmã, velho, não leva não, porque ela vai querer dormir. Vamos orar? Aqui é o PGzão. Foi o que a gente aprendeu hoje. A gente aprendeu que existem dois grupos. A gente aprendeu que existe conflito. A gente aprendeu que Jesus é a solução. Ele tem a resposta. O mal vai ter um fim. Né?
todos que estiverem do lado do bem serão vitoriosos. Amém. Que Deus garante a vitória. E nós temos o direito de escolher. E todo mundo que está aqui porque escolhe o bem. Amém? Amém. Já na hora. Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, que está nos céus, louvado seja o teu nome. Amém. Obrigado, Senhor, pelo livre-arbítrio que o Senhor nos dá. O Senhor nos dá o direito de escolher. O Senhor é tão amor que o Senhor permite que as criaturas que o Senhor criou possam dizer não ao Senhor. Mas nós dizemos sim. Amém. Nós escolhemos por livre e espontânea vontade, até porque ninguém está aqui obrigado, nem nós prometemos presentes a ninguém, mas nós queremos espalhar essa boa nova do teu perdão, da tua graça, de que Jesus veio para nos dar vida eterna e que o Senhor está vindo pessoalmente nos buscar para nos tirar desse mundo mal. Então, Senhor, o mal terá fim. O mal está amadurecendo no mundo e todos estão percebendo que o mal não presta. E que somente aqueles que se apegam a Ti em obediência à Tua palavra serão tocados pelo mal, mas nunca destruídos por ele. Porque o Senhor nos segurará. Mesmo que morramos, o Senhor nos ressuscitará para nos dar a vida eterna quando o Senhor voltar. Prepare esse grupo de pessoas para que naquele dia os anjos possam nos reunir para nós subirmos juntos para o céu. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente fica na esperança desse dia. Vamos viver na esperança desse dia. Certo? Confessando nossas falhas, reconciliando-nos uns com os outros, buscando fazer o melhor possível, né? E o que a gente não conseguir fazer, Deus completará em nós. Amém? Amém.